Mãe de autista, família de autista, faz muita adaptação na vida. A gente se adapta para se adequar ao horário de trabalho, para conseguir levar nas terapias, para buscar e levar na escola, porque infelizmente nem sempre as escolas estão dispostas a ficar com os nossos filhos durante o dia todo, nem sempre elas têm pessoas para receber os nossos filhos e para ficar com eles o dia todo. A gente se adapta para ir para os lugares, para passear, porque muitas vezes a gente chega lá e o nosso filho não se adapta no ambiente, não consegue ficar, não aceita aquele ambiente diferente, ou às vezes tem alguma coisa lá que realmente incomoda ele. Às vezes a gente sabe o que é, consegue identificar, às vezes não, simplesmente a gente chega e não consegue saber o que tirou eles ali, né, do normal deles, né, da serenidade que eles conseguem ter, né, com a gente em casa, por exemplo. O meu filho, por exemplo, ele tem uma questão com choro de outras crianças, desde muito pequeno. A gente ainda não conseguiu, mesmo trabalhando muito em terapia, tentando algumas formas, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu resolver, melhorar, diminuir isso. Então, o choro de uma outra criança, seja longe, seja perto, enfim, não importa, seja de bebê, de criança grande, é uma coisa que tira ele totalmente, né, do equilíbrio dele. Então, a gente vai num restaurante, por exemplo, e se tem uma criança que começa a chorar, pronto, acabou, né? A gente não consegue terminar de comer, a gente tem que vir embora, a gente tá numa festa de aniversário, isso acontece também, acabou. Ele chora tanto que o choro da outra criança acaba ficando muito menor comparado ao choro dele. Né? E tem várias crianças autistas que têm essa questão com choro, né? E como ele não sabe se comunicar direito, a gente não sabe exatamente o porquê, a gente não sabe se é uma sensibilidade auditiva de fato, se é um barulho que incomoda ele, porque os autistas às vezes têm, né, alguns barulhos específicos, às vezes até alguma música em específico que realmente faz ele se sentir mal, que ele não gosta, que ele não consegue, ou se às vezes é o fato da dor do outro, né? Então, assim, ele sente a dor do outro, ele sente, de alguma forma, aquilo é muito aflitivo para ele e ele não consegue lidar com aquilo, porque ele não sabe, às vezes, lidar nem com os próprios sentimentos, né? Quando ele fica frustrado, ele fica demais, então, né, e lidar com o do outro muito menos. Então, o choro é uma coisa que desestabiliza total aqui. Então, isso é uma coisa. Muitas vezes a gente acaba tendo que se adaptar, tendo que vir embora. Então, hoje em dia, né, depois de alguns anos de diagnóstico de autismo, a gente foi se adaptando com isso. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que a gente vai sair, que a gente vai para algum determinado lugar e que não é a gente, de certa forma, que vai determinar quanto tempo a gente vai ficar lá. Às vezes isso é ruim, porque às vezes a gente também gostaria de ficar mais. A gente também tem um filho mais velho, que muitas vezes a gente acaba impactando, né, a questão do quanto tempo ou do que ele quer fazer e tendo que adaptar por conta dessa questão. Então, a gente muda a rotina da família toda, né? Se a gente vai na casa de um familiar que é super receptivo, que entende que o nosso filho autista chora, que dá trabalho, que faz coisas, né, que bagunça a casa de um jeito diferente assim, as crianças fazem bagunça, é normal também, né, a gente também tem que parar de falar que só os autistas fazem as coisas, não é, né, uma criança, meu filho autista tem 6 anos, é óbvio que uma criança de 6 anos às vezes pode chegar e derrubar a casa de cabeça para baixo, mas o meu filho, por exemplo, ele gosta de canto, né? E ele se esconde, por exemplo, atrás de sofá. Ele adora ficar atrás do sofá. Então ele chega na casa das pessoas, ele empurra o sofá das pessoas um pouco para frente e ele fica atrás do sofá, né? Então, independente de como tiver atrás do sofá, ele vai ficar lá um tempo, ele vai brincar, ele vai ficar saindo de lá. Então, não é todo lugar que a gente consegue fazer isso, né? Na casa de uma pessoa menos próxima, isso é difícil. Então, a gente às vezes é convidado para alguns ambientes, para alguns aniversários, algumas coisas que era para ser legal para eles, né? Então, por exemplo, a gente vai num buffet, numa festa de aniversário. Poxa, que legal, a gente vai falar, vai ter motivação, vai ter reforço motivacional ali, vai ser legal, né? Mas eu tenho uma questão específica, né? Tô falando do meu filho, não tô falando de todos os autistas, mas eu tenho uma questão com o meu filho que ele entende, ele acha que todos os presentes são para ele. Não importa de que festa de aniversário é, se é de outra criança, se é de um adulto, não importa, ele quer abrir os presentes. E se ele vê a caixa de presentes, é outra coisa que acaba com o resto do passeio,
Então, muitas vezes, num buffet, por exemplo, a caixa de presente é a que tá na porta, porque você chega, dá o nome e deixa o seu presente lá na porta. Depois disso, gente, acabou a festa pra mim. Ele até vai no brinquedão, ele até acha legal as outras coisas, mas ele lembra o tempo todo. E ele volta o tempo todo na caixa de presentes, e ele se joga, e ele chora, e ele, por mais que você tente conversar, ele não consegue entender. Então, assim, acaba que chega um momento que a gente fala, bom, né, deu o tempo, ele também já tá cansado, já chorou bastante, ele, entre brincar e chorar, ele já fez as duas coisas um tempo, já cansou, agora a gente também já tá cansado, ele tá crescendo, a gente não consegue ficar segurando, né, segurando a força que ele já tem para ir lá, para tentar pegar o presente, então agora a gente vai embora. Tem ambientes, por exemplo, que a gente não consegue ficar, né, muito tempo mesmo, porque às vezes não tem, por exemplo, uma internet pra gente distrair a gente. Óbvio que seria excelente se a gente conseguisse tirar o eletrônico da vida de todos nós, né, dos nossos filhos típicos e principalmente dos atípicos para sempre. Mas quantas vezes ele acaba sendo um fator que nos ajuda? Porque às vezes você vai em determinados lugares que, pelas questões sociais, você precisa estar ali, né? E você realmente quer estar ali, você não queria não estar. Então você vai num casamento, por exemplo, você vai na festa de aniversário de uma pessoa importante, né, da sua família, do seu convívio, que você realmente quer estar e precisa estar ali. E naquele momento, né, o que você faz? Você tenta alguma alternativa, e as alternativas geralmente de concentrar é um eletrônico, né? É o tablet, é o celular que você vai tentar e vai colocar. E isso ajuda, né? Mas nem sempre ajuda também, nem sempre resolve. Às vezes ajuda, mas não resolve tudo, né? Então, assim, são adaptações que a gente tem que fazer na vida da gente, no dia a dia, que nem sempre todo mundo entende. Quando a gente recebe uma visita na casa da gente, por exemplo, às vezes é muito mais fácil para a família do autista receber a visita do que, de fato, ir até a visita. Porque muitas vezes, né, no ambiente da criança, a criança consegue se controlar melhor do que num ambiente totalmente fora, num ambiente totalmente novo, totalmente diferente. Então, tem coisas aí, né, que são realmente difíceis. E tem coisas, gente, que eu não vou falar que todo mundo faz isso. Eu acho que tem gente que tenta muito mais do que eu. Mas tem coisas que eu hoje em dia vejo que está num momento, né, do desenvolvimento dele, no momento da situação dele, que tira muito ele, né, do equilíbrio ali, e que são muito estressantes, ou que tem muito barulho, que causa realmente, né, um estresse muito grande, e eu opto, né, ou que ele já vai contrariado, que a gente já conversou, já tentou convencer e falar, vai ser legal, vamos, mas que é uma coisa que dá para não ir, por exemplo, e aí a gente chega na conclusão e fala, não, né, neste compromisso, nós vamos tentar uma pessoa para ficar com ele, por exemplo, em casa, e a gente não vai levar, né? Porque, infelizmente, pra gente vai ser muito mais desgastante do que produtivo, e para ele também, não vai fazer bem para ele, não vai ser legal para ele, não tem nada de que vá realmente ser produtivo, né? Então, a gente tem feito esse tipo de escolha. Óbvio que não é a situação de todo mundo, e também eu não tive essa opção a maioria das vezes, e tem muitas vezes que eu não tenho, e aí eu não tenho opção e eu falo, vamos, seja o que Deus quiser, e se der pra ficar 40 minutos e meia hora tá ótimo, se der pra ficar uma hora melhor ainda, e se chegar lá e 15 minutos, 20 minutos depois a gente tiver que ir embora também tá tudo bem. E eu acho que o que muda nesse sentido é a gente já ter isso na cabeça, é a gente saber que pode ser que isso aconteça, e a gente se preparar para isso, porque a gente não se frustra. Mas eu não vou dizer para vocês que quando você senta numa lanchonete para comer um lanche e de repente uma criança na mesa do lado começa a chorar e o seu lanche acabou de chegar e você tá morrendo de fome e você tem que ir embora, ou você tem que tentar acalmar ali nessa situação e você não consegue, que a fome você não perca a fome e que você não se frustre pelo fato de, poxa, eu não consigo sair para comer um lanche na avenida da minha casa, por exemplo, né? E isso realmente já aconteceu comigo. Então, isso acontece, né? Por mais que você tenha na sua cabeça que as adaptações são necessárias e que você de fato faça elas, esteja disposto a fazê-las, mas tem dia que a gente também tá cansado e tem dia que a gente passa por essa situação de frustração e é normal, tá bom?